As 6 cadeiras de uma fila são numeradas de 1 a 6 e devem ser ocupadas uma de cada vez, de modo que, sempre que possível, é escolhida uma cadeira sem vizinhas ocupadas. Por exemplo, é válida a ordem de ocupação 163-245, em que a primeira pessoa ocupa a cadeira 1, a segunda a cadeira 6, a terceira a cadeira 3, a quarta a cadeira 2, a quinta a cadeira 4 e a última a cadeira 5. Já a ordem 152-364 não é válida, pois a terceira pessoa sentou-se ao lado da primeira, quando poderia ter sentado em uma cadeira sem vizinhas ocupadas. Quantas ordens de ocupação válidas existem? Bem, certamente esse é um problema acima da média em termos de complexidade. Antes mesmo de começar a resolução desse problema, vamos tomar os exemplos que foram dados e compreender o que ele considera uma ordem válida e depois uma ordem que não seja válida. Ele citou que uma ordem válida é a ordem 163-245, em que as 6 pessoas ocupam nessa ordem as cadeiras determinadas. Então a primeira pessoa ocupa a cadeira 1, a segunda ocupa a cadeira 6, a terceira a cadeira 3 e assim por diante. Observe que a primeira pessoa, eu vou lá em cima no desenho e vou marcar um X na ordem, para mostrar a ordem que isso vai acontecendo, a ocupação das cadeiras, e entender esse lance da validade da ordem. Então a primeira pessoa veio aqui, vou marcar com um X, ocupou a cadeira 1. A segunda pessoa, de acordo com essa ordem, ocupou a cadeira 6. Observe que ao ocupar a cadeira 6, ela ocupou uma cadeira que não tinha vizinha ocupada, que no caso seria a cadeira 5. A cadeira 5 estava livre. A terceira pessoa ocupou a cadeira 3. Também a cadeira 3 é uma cadeira que satisfaz a condição de que não há vizinhas ocupadas. As vizinhas da cadeira 3 são evidentemente as cadeiras 2 e 4 e nenhuma delas é ocupada. Agora observe que a partir desse momento, todas as outras pessoas que forem ocupar, sejam as cadeiras 2, 4 ou 6, sempre haverá uma vizinha ocupada. Se a pessoa sentar na cadeira 2, já tem pessoas nas cadeiras 1 e 3. Se a pessoa sentar na cadeira 4, já tem a cadeira 3 ocupada, a vizinha está ocupada, uma delas está ocupada, e na cadeira 5, uma das vizinhas, que é a 6, já está ocupada. Então quer dizer que não é possível as 3 últimas pessoas sentarem obedecendo a condição. Então elas se sentaram na ordem nas cadeiras 2, 4 e 5. Mas isso não invalida essa ordem. 163, 2, 4 e 5. Por que não invalida? Porque até quando foi possível, as pessoas se sentaram obedecendo a condição. Então, o fato das 3 últimas sentarem com vizinhas já ocupadas não invalida a ordem. Só invalida a ordem se quando ainda tivesse possibilidade, a pessoa se sentasse numa cadeira com o vizinho ocupado. Então, vamos observar, por exemplo, o segundo caso que ele sugere, que é o caso 152-364, que o próprio enunciado já diz ser uma ordem não válida. Então, onde a primeira pessoa ocupa a cadeira 1, a segunda pessoa ocupa a cadeira 5, ótimo, até agora nenhum problema, porque as vizinhas 4 e 6 não estavam ocupadas. E aí a terceira pessoa ocupa a cadeira 2. E é esse ponto que mostra que essa ordem é inválida, ela não é válida. Porque na cadeira 2, ao ocupar essa cadeira, uma das vizinhas, que era a cadeira 1, já estava ocupada. E a pessoa, essa terceira pessoa que ocupou a cadeira 2, ela poderia ter ocupado, por exemplo, a cadeira 3, que ainda poderia atender à condição de que as vizinhas 2 e 4 não estavam ocupadas. Então, ao ocupar, dentre as possibilidades que ainda existiam, ele ocupa uma cadeira que não satisfaz a condição, como ainda existia a possibilidade de sentar sem que as vizinhas estivessem ocupadas, como ele escolhe uma que tem vizinha ocupada, então isso invalida a ordem. Então essa ordem 152-364 é uma ordem que ele considera que não é válida. Então, entendido essa questão de que quando as ordens são válidas ou não, ele nos questiona quantas são as ordens válidas. Então, como eu havia dito no início,
realmente é um problema acima da média em termos de complexidade. Então, a primeira providência, agora sim, já no momento de fazer a resolução do exercício, a primeira providência é compreender como que a partir de um exemplo válido, que o próprio enunciado colocou, eu vou escrever aqui 1, 6, 3, 2, 4 e 5, eu vou aproveitar desse exemplo e mostrar como é que eu posso criar outras ordens válidas a partir desse exemplo que é uma ordem válida. Então eu vou dividir essa ordem em dois grupos, que são as 3 primeiras pessoas que ocuparam as cadeiras 1, 6 e 3 nessa ordem. Lembrando que essas 3 primeiras, vou fazer um X aqui, 1, depois 6, depois 3. Elas ocuparam essas 3 primeiras e essas 3 primeiras tinham a condição de ocupar sem que as vizinhas já tivessem ocupadas. Mas observe que, ao ocupar essa ordem 1, 3 e 6, se elas tivessem ocupadas pela ordem 3, 1 e 6, elas também estariam satisfazendo a condição. Então, primeiro a 3, depois a 1, depois a 6. Então, ou seja, isso nos mostra que qualquer ordem entre essas 3 primeiras, colocando a primeira pessoa na cadeira 1, depois na cadeira segunda pessoa na cadeira 6 e a terceira na cadeira 3, eu poderia alterar essa ordem dessas cadeiras. Em vez de colocar 1, 6, 3, podia colocar, como eu fiz, 3, 1, 6, que iria satisfazer essa condição. Assim como se eu estivesse colocando 1, 3, 6 ou 6, 1, 3, qualquer ordem entre elas iria satisfazer a condição. Então, eu posso criar, a partir dessa ordem, eu posso mostrar aqui com 3 fatorial, que é o número de maneiras de ordenar 3 objetos, para esses 3 objetos que são as 3 primeiras cadeiras ocupadas. Se eu ordenar em qualquer ordem as cadeiras 1, 3 e 6, e as pessoas ocuparem as 3 primeiras cadeiras com essa ordem que pode ser criada, ela sempre será uma ordem válida. Então eu posso ordenar essas 3 primeiras cadeiras 1, 3 e 6 de 6 maneiras possíveis, que é 3 dado por 3 fatorial. Ocorre que as 3 últimas também podem ser ordenadas por 3 fatorial maneiras, de 6 maneiras diferentes, porque eu posso variar as cadeiras 2, 4 e 5 em qualquer ordem entre elas. Porque a partir do momento que as cadeiras 1, 3 e 6 já estão ocupadas, as demais cadeiras 2, 4 e 5, em qualquer ordem entre elas, não vai ser possível de obedecer a condição. Mas aí não é obedecida a condição porque não é possível. Então isso faz com que a ordem continue sendo válida. Então eu tenho 3 fatorial, de novo, maneiras de ordenar 2, 4 e 5 para cada uma das ordens de 1, 3 e 6. O que caracteriza aqui o princípio multiplicativo, ou seja, nós vamos ter 6 vezes 6, 36 maneiras diferentes de criar ordens válidas, colocando as 3 primeiras pessoas nas cadeiras 1, 3 e 6 e as 3 últimas nas cadeiras 2, 4 e 5. Ocorre que essa não é a única maneira de colocar as 3 primeiras pessoas de maneira que faça com que a ordem seja válida. Em vez de colocar a primeira pessoa na cadeira 3, na cadeira 1, depois a cadeira 3 e depois a cadeira 6, eu poderia, por exemplo, ter a cadeira 5 ocupada. Observe que as 3 primeiras continuaram obedecendo a condição. Então, a primeira pessoa na cadeira 1, a segunda na cadeira 3 e a terceira na cadeira 5. Então, em vez de fazer 1, 6, 3, eu poderia ter feito 1, 3 e 5. Essas 3 vão obedecer a condição de se sentarem sem que as vizinhas estejam ocupadas. E depois delas, vou apagar lá em cima, então eu vou colocar aqui 1, 3 e 5. E posteriormente, as 3 últimas cadeiras vão ser ocupadas de forma que aí as vizinhas já estão ocupadas, não tem jeito, que seriam 2, 4 e 6. Então, essa ordem 1, 3, 5, 2, 4 e 6, ela é válida, assim como é válida se eu alterar a ordem dentro do grupo dos 3 primeiros ou alterar a ordem do grupo dos 3 últimos, das 3 últimas cadeiras. Então, 1, 3 e 5 poderia ser ocupada dessa ordem, mas poderia ter sido ocupada com 5, 3, 1 ou 5, 1, 3.
a primeira na cadeira 5, a segunda na cadeira 3 e a terceira na cadeira 1, por exemplo, 5, 3, 1, ela continuaria sendo válida. Então eu posso criar, a partir deste exemplo, algumas ordens válidas, simplesmente permutando os elementos do primeiro grupo. Então, mais uma vez, fazendo 3 fatorial, e para cada uma dessas ordens, permutando o segundo grupo, 2, 4 e 6, também de 6 maneiras diferentes, 3 fatorial. Então, mais uma vez, nós vamos ter 36 ordens válidas. Então, o objetivo agora é ficar criando esses casos de ordens válidas. Então, além de 1, 3 e 5 e 1, 3 e 6, vamos investigar. Se nós colocarmos uma pessoa na cadeira 1 e a outra na cadeira 6, observe que para a terceira pessoa obedecer à condição de sentar sem que as vizinhas estejam ocupadas, a terceira teria que sentar ou na cadeira 5 ou na cadeira 6. Ou teria que ser na 5 ou na 6. E aí eu criaria os dois casos que já foram analisados, 1, 3, 6 e 1, 3, 5. Então, com 1 e 3 já não tem mais jeito. Então, agora eu vou colocar uma pessoa na cadeira 4, que também não tem vizinhas ocupadas, e observe que isso obrigaria a terceira pessoa a sentar na cadeira 6, para que obedeça a condição. Então, observe que eu estou criando mais um caso, que é o caso das cadeiras 1, 4 e 6 no primeiro grupo, daquelas que podem obedecer. Então, vamos escrever aqui embaixo o caso 1, 4, 6 das cadeiras ocupadas e depois as que sobram 2, 3 e 5 das cadeiras ocupadas que não conseguem atender a condição. E aí, mais uma vez, nós temos da mesma forma 3 fatorial variações para o primeiro grupo, permutações distintas, e para cada uma delas, 3 fatorial no segundo grupo, ou seja, outras 36 ordens possíveis. E aí, vamos tentar investigar mais casos. Analisando, a primeira pessoa sentou na cadeira 1, por exemplo, depois aqui na cadeira 3 a gente já viu que é 1, 3, 5, 1, 3, 6. Depois 1, 4, obrigatoriamente teria que ser 1, 4, 6, então não tem mais jeito. Se eu empurrar, em vez de 4, colocar 5 aqui, aí eu vou obrigar a terceira pessoa a sentar na cadeira 3. E aí vai gerar o caso 1, 3, 5 que já foi analisado. Ou seja, quando uma das pessoas está ocupando a cadeira 1, todos os casos já foram analisados. Então eu vou colocar a primeira pessoa sentada agora na cadeira 2. E aí na cadeira 2, a segunda pessoa poderia, por exemplo, sentar na cadeira 4, que ainda não tem vizinhas ocupadas, e a outra pessoa, a terceira, na cadeira 6. Então as 3 primeiras ocupando as cadeiras 2, 4 e 6 vão criar ordens válidas. Então, mais uma vez, vamos colocar aqui 2, 4, 6 e as 3 últimas 1, 3, 5. Então, não preciso nem mostrar, o caso é o mesmo em termos de cálculo, 3 fatorial vezes 3 fatorial, nós vamos ter, mais uma vez, 36 variações possíveis, né, dessas ordens, e em todas elas vão ter ordens válidas. E aí, voltando à análise das possibilidades lá em cima no desenho, nós fizemos agora 2, 4 e 6. Se eu colocasse, empurrasse aqui do 4 para o 5, observe que a terceira pessoa não teria opção de sentar em alguma cadeira que já não esteja com a vizinha ocupada. Seja a 6, porque a 5 está ocupada, a 4, a 5 vai estar ocupada, na cadeira 3, a cadeira 2 está ocupada, e na cadeira 1, a cadeira 2 está ocupada. Então a terceira pessoa obrigatoriamente vai ter que se sentar em alguma das cadeiras que a vizinha já está ocupada. Mas observe que então as duas primeiras conseguem obedecer à condição. Então é um caso em que o primeiro grupo que consegue obedecer é um grupo só de 2 cadeiras, 2 e 5. E o grupo dessas cadeiras que vão ser ocupadas sem que isso possa ser obedecido, que representa as demais, então 1, 3, 4 e 6, gerou um caso diferente, que é o primeiro grupo agora com 2 cadeiras e o segundo grupo com 4. Então, o número, deixa eu apagar, vou apagar de novo aqui só para tirar o X lá de cima. Deixa eu reescrever então aqui 2 e 5, e o segundo grupo com 1, 3, 4 e 6, que é o grupo daqueles que não podem sentar com as vizinhas já ocupadas.
que todos eles já vai ter as vizinhanças ocupadas. Então eu vou ter quantas possibilidades aqui? 2 e 5 podem permutar de duas maneiras, 2 fatorial, e para cada uma dessas ordens, 1, 3, 4 e 6 podem variar de 4 fatorial maneiras, então nós vamos ter 2 vezes 24, né? 4 fatorial igual a 24, ou seja, 48 ordens possíveis. E aí, mais uma vez, voltando lá em cima no desenho, se não for 2 e 5, igual nós fizemos, eu vou empurrar a 5 aqui para o lado, vai ficar 2 e 6. Se for 2 e 6, volta para o 4. Então ficaria 2, 4 e 6, que já foi analisado. O nosso quarto caso, 2, 4, 6 o primeiro grupo, depois 1, 3, 5. Então não tem jeito. Então quer dizer que com o grupo 2, com a primeira pessoa sentando na cadeira 2, todas as opções já foram analisadas. E aí, colocando a primeira pessoa na cadeira 3, observe que a segunda pessoa poderia sentar, por exemplo, na 1, mas se fosse 3, 1, a terceira pessoa teria que ser 5 ou 6, e aí eu geraria casos que já foram analisados. O que vai acontecer é que daqui para frente, todos os casos que forem possíveis já foram analisados. Então, se eu colocar a primeira pessoa na cadeira 4, a segunda pessoa, para obedecer a condição, poderia ser 6, por exemplo, e depois 2. E aí eu vou ter 2, 4, 6, que é mais um caso que já foi analisado. Ou seja, todos os casos já foram analisados de acordo com a distribuição que nós fizemos. Então, quer dizer que para calcular o total, vamos colocar aqui, o total de ordens válidas, nós vamos ter 4 casos com 36 possibilidades. Então, eu vou ter 36 vezes 4, mais um caso com 48 ordens válidas, que seria o último caso que nós fizemos. 36 vezes 4 aqui, nós vamos ter 144, com mais as 48 ordens do último caso, então isso vai nos totalizar 192 ordens válidas possíveis, ou seja, resposta opção D.